Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do dono da bola, onde Neto aí, né, Veloso, Souza, comentam sobre o Flamengo que venceu aí o Vasco, né, por 6-1. Ele rasga elogios aí, teve que se render ao Flamengo e também fala um pouquinho sobre o sorteio da Copa do Brasil, que o Flamengo vai enfrentar aí o Bolívar. Vamos ver aí a reação deles nesse vídeo. Então fica agora aí com o vídeo. Ó, o São Paulo pega o Nacional do Uruguai da Libertadores. Fácil. O Galo pega o São Lourenço, o time do Papa. O Flamengo pega o Bolívar. E o Palmeiras pega o Botafogo do Rio. O Bolívar já era do grupo do Flamengo, chegou em primeiro lugar. Foi o primeiro lugar do grupo. Primeiro lugar no grupo. Disparado. O Grêmio, se passar em primeiro, pega o Peñarol, mas precisa ganhar do Chupato aí, não sei como é que chama o time aí. O chaveamento da Libertadores eu tava olhando. Quer ver? Complicado, hein? Fala aí. O lado do Palmeiras tá Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Quem vai pra jogar? O Palmeiras, se passar das oitavas do Botafogo, que já não é fácil, deve pegar o São Paulo nas quartas. Quem passar pode pegar o Flamengo na semifinal. Aí tá o título. Esse lado de cá... Esse lado de cá tá o título. Ficou Galo e River. A gente conhece bem esse lado aí. É mesmo, Vasco. Vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, não merece um time ruim desse, tá bom? Flamengo arregaçou 6-1, Gabigol fazendo gol. E chocolate do Flamengo em cima do Vasco. Bom, o Vasco quer achar que o Payet joga bola. Fez 3 gols, 4 gols em 2 anos. Ano passado, 2 gols do Campeonato Carioca. 2 gols esse ano. Vocês acham que o Payet... É mesmo, Vasco. Vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, não merece um time ruim desse, tá bom? Flamengo arregaçou 6-1, Gabigol fazendo gol. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Eu não sei se é a Libertadores ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida disso, que o Flamengo arregaça 2 títulos importantes esse ano, porque o time do Flamengo é muito pica. Nada como sair do Maracanã comemorando e provocando o maior rival. Tem uma pergunta pro vascaíno. Vocês estão bem? O começo do clássico até foi animador para o vascaíno. Logo aos 8 minutos, Derrete acertou um voleio, enchendo a torcida do Vasco de esperança. O argentino teve a chance de fazer o segundo, mas não acertou o chute. Já o Flamengo não acertava nem cobrança de escanteio. O show do Cebolinha começou com um belo chute no canto para empatar a partida. Depois, o camisa 11 forçou o Léo Jardim a espalmar para escanteio. Veio a cobrança e o inspirado Cebolinha fez tudo certo para o Pedro só empurrar com o peito e virar o placar. Léo Jardim fazia milagres para conter o Flamengo, como nesse lance do Gerson. Aí o Cebolinha cobrou o escanteio e o Davi Luiz, como um centroavante, marcou o primeiro gol dele no Maracanã. Até que enfim, né? Saiu. Essa construção toda se faz lá nas férias, se faz quando você se dedica, quando ninguém tá vendo, e depois ser coroado lá na frente. O recital do Cebolinha no primeiro tempo acabou com essa falta do João Vitor, que causou a expulsão do zagueiro. Com 1 a mais, o Flamengo fez o 4º logo depois do intervalo. Passe do Pedro e categoria do Arrascaeta para virar goleada. 4-1, uma estreia para esquecer do técnico Álvaro Pacheco. Este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Não muda nada naquilo que é o que vai ser o nosso trabalho e naquilo que nós vamos aqui desempenhar e naquilo no orgulho que futuramente eles vão ter na equipe. Arrascaeta desfilou com toda a habilidade dele para servir o Bruno Henrique. A finalização do camisa 27 foi à altura da jogada do uruguaio. Para fechar a conta, Gabigol, que era vaiado, fez o 6º do Flamengo e recebeu aplausos. Foi a maior goleada rubro-negra na história do Clássico dos Milhões.
A dimensão a gente não tem, a gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance. A maior maneira de respeitar como esportista em qualquer esporte do mundo é você continuar fazendo com excelência aquilo que você foi escalado para fazer. Mais de 60 mil pessoas acompanharam o Clássico Carioca aqui no Maracanã. Melhor para os rubro-negros que saíram do estádio comemorando a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco na história do Campeonato Brasileiro. Uma goleada para ficar na história e deixar os rubro-negros embriagados de alegria. O Vasco é sempre vice do meu Mengão. Não dizem nada. Avisou, tá vendo? O Thiago tava falando do 6-0 no Botafogo, cara. Você não lembra disso? Graças a Deus, Deus apagou da minha mente. Agora... Foi porque você falou assim, eu não sei pra quem que eu tenho que torcer? Eu falei... Aí você falou, eu não lembro disso não. Eu fiz assim, ó. Lembra assim. Daquele 6-0. E eu tava sem... Faz de novo, foi quanto ontem? Não sei. Eu tava sem entender o motivo. Eu ia fazer. Lucas Pedrosa, olha para essa câmera 3 e fale. Não é ir embora não, hein? É ficar no programa. Não, isso aí quem deveria fazer é metade do time do Vasco. Eles deveriam ir embora. Falar embora? Ele vai falar agora. Parabéns para a torcida do Vasco que, tomando já de 4, tava cantando enlouquecidamente no Maracanã. Mas isso é outra história. Vai, Pedrosa. Vamos lá, Fernanda. A gente ainda vai falar da parte técnica e tática, até porque a gente vai ter 10 dias até o próximo jogo do Vasco. Mas eu vou falar aqui sobre o sentimento do torcedor realmente, porque eu não consigo achar outra justificativa a não ser a falta de vergonha na cara desse elenco ontem, depois de mais uma goleada, depois de mais uma humilhação em 2024. A gente precisa lembrar que isso não é uma coisa esporádica que aconteceu com esse grupo. Esse grupo ele vem protagonizando humilhações e vexames com a camisa do Vasco desde o início da temporada. E eu lembro aqui, Nova Iguaçu, Água Santa, porque apesar de ter passado na classificação, você tomar 3 gols em São Januário e tomar uma virada é uma vergonha. Aí veio o Criciúma de 4-0 e agora a maior goleada que o Flamengo aplicou no Vasco na história do Clássico dos Milhões. Então assim, cara, eu poderia muito bem falar, o técnico errou nisso aqui, errou naquilo ali. Mas, na verdade, eu não consigo enxergar outra forma, além da vergonha que esse grupo vem protagonizando. E o torcedor tem todo o direito de ficar com raiva, de cobrar, de brigar, porque é um grupo que não respeita a camisa do Vasco da Gama. Que não tem a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque um jogador de futebol, que ganha muito bem, que mora num ótimo lugar, que joga num grande clube, que tem todo o suporte de alimentação, fisiologia, fisioterapia, preparo físico e se diz profissional e vai pra dentro de campo tomar de 6-1 com a camisa do Vasco num clássico no Maracanã, ele não tem vergonha na cara. Ele deveria chegar em casa e pedir desculpa para a família dele, para os seus atletas, para os seus amigos, porque o torcedor do Vasco atravessa estado, pega 2, 3 horas de ônibus, de carro, paga ingresso, compra camisa oficial, paga sócio torcedor, tá sempre apoiando para você aí, que tirando 3 ou 4 ainda honram a camisa do Vasco, para você aí protagonizar a vergonha que você protagonizou ontem no Maracanã. E não é só um dia não. Você está protagonizando essa vergonha com a camisa do Vasco 2024 inteiro. Não dá para normalizar o que aconteceu. Tanto os jogadores dentro de campo, quanto a diretoria vergonhosa. Senhor Lúcio Barbosa, o senhor prometeu que o Vasco da Gama ia fazer grandes contratações em 2024, que o torcedor teria um dos 5 maiores orçamentos, um dos 5 melhores times do Brasil, e o senhor está comandando um time que passa vergonha atrás de vergonha. O Vasco da Gama não entrega nada para o seu torcedor. E é há muito tempo, é há 24 anos que isso acontece. E vocês, que injetaram mais de 300 milhões, não conseguiram montar um time decente a ponto suficiente de não ser humilhado para o Flamengo no Maracanã, humilhado para o Criciúma em São Januário e humilhado para o Nova Iguaçu e quase foi humilhado para o Água Santa, coisa que não aconteceu por detalhe. Tem que agradecer muito de ter passado do Fortaleza, porque esse grupo de jogadores e as pessoas que comandam o Vasco não merecem um torcedor vascaíno. Vocês são incompetentes, vocês não têm vergonha na cara e vocês não têm a mínima noção do que é vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma sacanagem, é a cagar na cabeça do torcedor. Se você for olhar o segundo gol e o terceiro gol do Flamengo, é cagar na cabeça do torcedor, que as pessoas estão olhando e o torcedor não merece isso. Repito, 80%, 90% desse elenco do Vasco da Gama não merece vestir a camisa desse time, porque vocês estão
de falta de vergonha na cara, vocês estão sem a mínima competência para vestir a camisa desse time. A gente pode falar, repito, da parte técnica, da parte tática, mas o que vocês fizeram ontem foi falta de vergonha na cara, falta de postura, falta de entender o clube que vocês vestem, de mais de 15 milhões de pessoas, tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, e que vocês não têm peito nem postura para vestir a camisa do Vasco da Gama. Porque o que vocês fizeram ontem foi a maior humilhação da carreira de vocês. E tomara que isso seja lembrado sempre. Tinha que colar no vestiário aqui, ó, na cara de vocês, o 6-1, para vocês se lembrarem sempre que vocês envergonharam mais de 15 milhões de pessoas. Calma, Calabreso, calma, Calabreso. De uma goleada histórica, né? E aí, quando ele fala que é a maior vergonha, é porque realmente esse grupo vai embora daqui a pouco. E daqui a 5 anos, a gente vai fazer matérias no Rio de Janeiro, a gente vai relembrar o confronto, enfim, e recentemente isso fica mais latente, as pessoas vão lembrar de um placar elástico num clássico regional tão potente como o clássico entre Vasco e Flamengo. A gente fez um 11 contra 11 aqui e entendemos que com os desfalques do Flamengo e aquelas peças que tinham à disposição, que o Flamengo, assim, o 11 contra 11 não era, ganhou 11-0 o Flamengo. O que eu tô querendo dizer é que o time do Vasco não é um time, assim, tecnicamente horrível, ruim, para tomar uma goleada dessa. Então, o que acontece, Venê? Não é um time tecnicamente ruim, horrível para tomar uma goleada dessa, mas é um time que a gente já mostrou aqui, já falamos há muito tempo, que se não tiver um reforço, não vai brigar por nada, a não ser para não ser rebaixado novamente nessa temporada. E os jogadores do Vasco, eles fizeram ontem algo que aqui no futebol brasileiro, infelizmente, é normal. Depois de uma vergonha ou um resultado extremamente negativo, ninguém bota a cara para falar. A assessoria apenas emite um comunicado dizendo que nenhum jogador vai falar. Por que não vai falar? Porque os jogadores, eles não falam com a imprensa, eles falam com o torcedor. E aí, o Álvaro Pacheco, que acabou de chegar, a gente viu numa entrevista coletiva, ele pediu desculpa 5 vezes. Era isso que um jogador... Quantas vezes? 5 vezes, que eu ouvi na entrevista coletiva. Ele pode ter falado até mais. Ou 6, talvez. Enfim. Foi mal, Pedrosa, eu não poderia perder a oportunidade. Mas eu acho, assim, uma pena. O Álvaro Pacheco, ele ia acabar de chegar e ele tomar a responsabilidade, eu entendo, o treinador ele tem que falar mesmo. Achei legal da parte dele, ele assumiu o erro dele, pedir desculpa, mas um jogador deveria ter falado com a torcida, não é com a imprensa. E, lamentavelmente, ninguém fala. Por que ninguém fala? Isso é uma cultura do futebol brasileiro que eu acho horrível. Eu estou dando exemplo de ontem, mas acontece em vários clubes. No Flamengo acontece, no Botafogo, no Fluminense acontece. Mas os jogadores, como o Pedrosa mencionou aqui, eles protagonizaram um vexame absurdo, que vai ficar marcado na história deles, não só do clube, e eles deveriam ter falado alguma coisa, a não ser o pedido de desculpa para a torcida vascaína, que a gente sabe que se não fosse a torcida do Vasco, o Vasco estaria numa situação bem pior. E é por isso que quando acaba um jogo desse calibre e vem um jogador bota a cara, geralmente o Gabigol pelo Flamengo faz, a gente valoriza. Olha aí que legal, o jogador falou, o jogador botou a cara, o Felipe Melo do Fluminense sempre bota a cara, o negócio não tá bom. Você pode não concordar com o que ele vai falar, mas ele botou a cara. Mas ao menos ele se expõe que ali. É difícil botar a cara. E pra você, Pedrosa, e aí essa fala sua já vamos partir pra você, pra gente saber do Flamengo, o lado do Flamengo. O lado do Vasco, a questão o que a gente entendeu que não foi um problema tático ou técnico, foi um problema de postura. O Vasco desmoronou depois do gol do Flamengo e acabou, tudo ruiu. Agora eu vou analisar o jogo de forma serena. O Vasco conseguiu abrir o placar, o Vasco achou um gol com o Verratti, isso tem que ser deixado claro. O Vasco achou um gol com o Verratti, inclusive é o único jogador que eu vou salvar da atuação de ontem, inclusive eu fiquei com pena dele no final do jogo, com a cara dele de tipo assim, cara, eu corro, me dedico, faço gol e não adianta de nada. Então o Vasco conseguiu achar um gol, aí em 20 minutos até teve 2 oportunidades ali, uma que ele deixou passar e depois o Ryan conseguiu achar. O Flamengo já tinha percebido que o Ryan não estava fechando o lado direito, o lado esquerdo com o Payet também fazendo a recomposição na segunda linha de 4, no caso a linha à frente da defesa não estava dando certo e o Flamengo é um time extremamente qualificado. Então o que aconteceu? Explorou o lado direito, naquele momento ali o Maicon tem um erro grotesco de domínio de bola e não consegue afastar a bola quando ele deveria afastar, o Arrascaeta pega a sobra, Everton Cebolinha empata. E aí o Vasco volta a ser aquele time que a gente está falando da temporada inteira. Um time desatento, que se desmorona, que não tem psicológico quando tem obstáculos dentro da partida. O 2-1 vem de uma jogada de escanteio, de cobrança rápida, que é patética. Para um time como o Vasco da Gama é patética. O Amazonas deu mais trabalho ao Flamengo do que o Vasco defensivamente. O Amazonas foi muito mais consistente ao Flamengo do que o Vasco no jogo de ontem. O Lucas Piton fica olhando o Everton Cebolinha entrar, o Payet também fica olhando, eu não sei porquê, porque ele não marca sem a bola, é uma dificuldade muito grande. E aí o Pedro
Pedro de peito, no meio de 4 jogadores, consegue fazer o segundo gol. Ali desmorona, o Vasco acaba tomando a virada, depois o Davi Luiz sozinho dentro da área, consegue pegar uma bola a meia altura, com a perna ruim, digamos assim, e faz o terceiro gol, com todo mundo olhando o Davi Luiz. Então, Fernando, a gente pode falar de técnica, de tática, mas é falta de vergonha na cara, é falta de atenção, que é a marca desse time do Vasco na temporada de 2024. E depois o Léo Pelé, que erra também de uma forma grotesca, que não se faz isso nem em escolinha, erra o passe e o João Vitor vai tentar corrigir a besteira que ele faz, acaba sendo expulso. E é outro também que não estava jogando absolutamente nada. O sistema defensivo do Vasco já é o pior do Campeonato Brasileiro e depois no segundo tempo foi só o protocolo, né? O Flamengo fez 3, brincando, deitando e rolando e humilhando o Vasco da Gama. O jogo acabou quando o João Vitor foi expulso. Vamos agradecer a grande audiência. Sabe quando a gente tá batendo de audiência, Vanê? Eu chutaria 6, não? 6 pontos? Eu nem falo. Acertei. Ô, Venê, e o lado do Flamengo? Olha. Quando o Verratti faz o gol, eu digo, nossa, vai ser um jogo bom. No início do jogo, já saindo do gol, você pensa que é um jogo movimentado. E aí, como falamos aqui, o Vasco toma o gol do empate e ali tudo desmorona. E o lado do Flamengo, para você? Proporcionalmente às críticas que o Pedrosa fez ao Vasco, vai ser os meus elogios ao time do Flamengo. Antes de mais nada, um elogio ao técnico Tite e à comissão técnica, porque claramente eles estudaram muito o novo treinador do Vasco da Gama. A gente pôde perceber isso no estilo de jogo que o Tite preparou para pegar o Vasco. E aí depois, vamos mencionar o gol do Verratti. E aí vai meu elogio ao time do Flamengo, porque eles não sentiram o golpe. Muito pelo contrário, eles souberam reagir, souberam tirar proveito da estratégia que o Tite havia montado, fez o gol de empate, logo depois conseguiu a virada em 2 boas jogadas do Cebolinha, uma com gol e depois uma assistência e o golaço do Pedro de peito, e depois com o Davi Luiz conseguiu fazer o terceiro gol numa bobeada geral do setor defensivo do Vasco da Gama, e o Flamengo soube tirar proveito em todos os sentidos. Eu não consigo criticar ninguém, não tem quem criticar nesse Eu quero um nesse destaque. time. Muito pelo contrário, eu só tenho elogios a fazer, do gol ao ataque. Todo mundo fez uma boa partida. Vamos lá, foi um dia perfeito pro Flamengo. Peraí, eu quero que você me fale isso, mas daqui a pouco, eu vou falar agora uma coisa importante. Daqui a pouco eu quero que você me destaque quem foi pra você o grande personagem pelo lado do Flamengo. Eu preciso de tempo pra pensar. Quantos minutos? 6. Olha aqui. O Venê já vai falar sobre isso, mas vocês sabem, às vezes você sobe uma bola no escanteio. Às vezes você não tá bem na marcação, por quê? Porque você não tá vendo direito. Ah, é? Você não tá... isso acontece. E aí o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer lá o exame pra ver se você tá legal. Vocês sabem que isso é um assunto muito importante pra mim, minha pequena Rafinha. Usa óculos. Pelo amor de Deus, Alex! Ô, Big Boy, você me avisa. Ih, Flamengo. Ah, agora, Venê. Quer o meu leque? Quem? Flamengo. Quer? Não, eu tô de boa. Quem tem que pegar leque é o time que vai pegar o Flamengo. Esse precisa de leque. Vem cá, quem que o Flamengo vai pegar na Libertadores? Enche a tela aí, Big Boys. São Paulo. Já foi, o São Paulo já foi? saiu. Bolívar! Nossa Senhora! Toma, meu leque, Venê! Que ele oxigênio! Preciso de oxigênio, Pedrosa. Você sabe o que é isso, né? Você Nossa lembra? Senhora! Lembra da falinha dele? Ai, ai, ai. Lá vamos nós de novo pra altitude. Quem é? Colo-Colo. Botafogo Colo-Colo? Pode ser, porque eu... Então é isso, galera. Chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Se vocês gostaram, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse vídeo, né? Neto aí teve que rasgar elogios ao Flamengo aí, teve que se render à atuação de gala, né? Onde venceu o Vasco por 6-1, né? Um chocolate, a maior goleada histórica entre os dois times aí. O Flamengo venceu no Maracanã. Lembrando que o jogo era fora de casa, mas era no Maracanã, né? Então o Flamengo praticamente jogou em casa também. Então venceu, né? Ainda teve outra parte boa, que ficou líder do Brasileirão, né? Se tornou líder, ninguém passou o Flamengo, né? Então o Flamengo teve essa parte boa também, né? Além de golear o rival, ainda continuou sendo o líder do Brasileirão, né? O próximo adversário vai ser o Grêmio, né? O Flamengo vai enfrentar o Grêmio aí pelo Brasileirão. E também sobre o sorteio da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, né? O time que enfrentou no grupo, né? E vai continuar enfrentando aí, né? Nas oitavas de finais. Assim, né? O Flamengo venceu o Bolívar aqui no Maracanã por 4-0, se não me engano, foi 4-0, né? Mas perdeu por 2-1, né? Lá na altitude. O Flamengo pode sim, né? Fazer um bom resultado em casa
e segurar lá fora, porque lá a altitude complica bastante a situação do Flamengo, e isso aí vem dificultando tanto os times brasileiros, porque pesa bastante, a bola corre mais, né? Eles aproveitam disso para poder vencer os times que vão para lá. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Dê seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.